prefeito do Rio, Eduardo Paes, começou o dia logo cedo pedindo que a população não saísse de casa. E a estratégia deu certo e evitou que o caos provocado por esse temporal na cidade fosse ainda maior. O Rio de Janeiro é uma cidade especialmente vulnerável às tempestades. O Brasil inteiro já testemunhou outras situações caóticas provocadas pela chuva no Rio. E a geografia ajuda a explicar por quê. O Rio submerso no caos. A cidade já acostumada com chuvas e tempestades, hoje tentava entender por que dessa vez as consequências foram ainda piores. Quando começa a chover, eu já fico com medo. A paralisia no trânsito foi provocada por um entupimento de artérias. 2 deslizamentos fecharam estradas importantes. E os alagamentos na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul, e na Praça da Bandeira, na Zona Norte, terminaram de fazer o estrago. Pessoas e mercadorias não podiam mais passar pelos corredores em volta das montanhas da cidade. O relevo carioca explica também as enchentes e a tragédia de tantas mortes em deslizamentos. Como a maioria dos morros da cidade é de formação rochosa, a pequena camada de terra onde cresce a vegetação não consegue absorver grandes volumes de água. A chuva escorre pelas encostas e em grande velocidade avança sobre toda a cidade, que tem uma pequena faixa territorial espremida entre os morros e o mar. E nas tempestades, o mar também atrapalha. Maré alta e ventos funcionam como barreiras e represam a água nos rios e ruas. A saída para tanta água deveria estar num bom sistema de ralos, de bueiros, que conseguisse levar a água para fora da cidade. Mas nesta rua dá para ver por que não está funcionando. Aqui, o lixo parece ocupar o lugar que deveria ser da água. Os bueiros não são iguais, tem bueiros mais importantes que devem ser tratados, limpos, com periodicidade diferente dos demais. Enfim, a cidade precisa ser pensada sob o ponto de vista de drenagem para que haja um convívio pacífico entre a população e as dificuldades naturais da cidade. O problema se agrava por causa da falta de ordem na ocupação do solo. No ano 2000, mais de 12 mil famílias cariocas viviam em áreas de risco. Os dados são do último levantamento disponível, mas a prefeitura admite que 10 anos depois, este número pode ser muito maior. Com pouquíssimas ações de remoção de moradores de área de risco por parte dos governos, chuvas como as de ontem e hoje evidenciam o perigo da favelização das encostas. O que precisa é a conscientização. Eu já participei de tentativa de tirar gente de área de risco. Não é fácil. Não é fácil porque às vezes as pessoas estão vendo que, sabe, vai acontecer uma desgraça e ele não quer sair. Eu tenho falado com o prefeito conta comigo, o solo urbano é da prefeitura, a prefeitura tem que entrar, agir duro, por mais duro que seja. Nós tivemos uma chuva fora do normal, num período de ressaca, isso se soma a ineficiências e problemas estruturais da cidade, não há galeria de água pluvial limpa que resista a essa quantidade de chuva, né? Mas nós estamos agora preocupados, o nosso foco é em amenizar os transtornos da cidade, e eles já são suficientemente grandes para que nós estejamos completamente alertas e principalmente evitar a perda de vidas humanas. Janeiro de 1966 registrou um dos maiores temporais da história da cidade do Rio. O número de mortos não é preciso. Registros variam entre 100 e 200. Pelo menos 20 mil pessoas ficaram desabrigadas. Em 1988, as chuvas provocaram 78 mortes na capital fluminense. A maioria foi soterrada numa clínica, mas em todo o estado foram 300. Em 1996, depois que outra tempestade desabou sobre o Rio de Janeiro, a cidade contou 55 mortos.